Hora de falar de economia com ela, com Rita Mundim. Muito boa noite, Rita. Tudo bem? Boa noite, Leandro. Boa noite. Rita, hoje foi a super quarta, né? O Banco Central dos Estados Unidos manteve os juros lá entre 4,25% e 4,5%. Já aqui no Brasil, o Copom subiu em meio ponto, no caso, em 0,5% a taxa básica de juros. A Selic passa a ser de 14,75% ao ano. Rita, de que maneira isso afeta a economia brasileira, hein? E grande diferença, por sinal, né, da taxa de juros daqui e de lá, né? Nossa, mas para lá também está alta, tanto que o Trump está pedindo todo dia para o Banco Central de lá baixar os juros para aumentar o desempenho da economia, já que esse tarifaço ele joga muitas incertezas em relação ao crescimento da economia americana. A gente viu que o PIB do primeiro trimestre nos Estados Unidos sofreu uma contração de 0,3%. Então essa é a bandeira do Trump, mas a gente também notou que o Banco Central Independente dos Estados Unidos fez a coisa certa, porque o nível de incertezas é muito alto. E os Estados Unidos já vão começar a negociar com a China, agora é oficial. O primeiro encontro será na Suíça e isso trouxe uma certa tranquilidade para o mercado. Mas, ao mesmo tempo, o mercado gostou da fala do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, logo depois que a decisão foi comunicada, né, na manutenção dos juros nesses níveis, de 4,25 a 4,5. Por quê? Porque os Estados Unidos enfrentam um problemaço, porque de um lado você pode ter um soluço inflacionário com as tarifas, os produtos vão ficar mais caros para os americanos e, por outro lado, você pode ter um aumento no desemprego, uma economia menos acelerada nos Estados Unidos. Então, isso faria com que um corte nos juros ajudasse a economia, porque o dinheiro fica mais barato, o pessoal consome mais, então facilita a vida das empresas e dos consumidores, uma taxa de juros mais baixa. Mas, ao mesmo tempo, quando você baixa os juros e a economia, vai todo mundo para o shopping, vai todo mundo comprar, que essa é a ideia, você pode aumentar a inflação. Uma inflação que já deverá vir mais assanhada em função das tarifas que começarão a pesar nos preços. As empresas todas já estão falando, a Nike já falou que o tênis vai ficar mais caro, a Whirlpool já falou que já está vendendo lavadora lá, produzida nos Estados Unidos, mais caro do que as asiáticas. Então, vai haver um soluço inflacionário. Então, o Banco Central americano foi conservador porque, segundo Jerome Powell, esse nível de juros está bom para enfrentar, por enquanto, as incertezas. E, pelo visto, as apostas agora são de que nos Estados Unidos os juros só voltarão a cair em julho e já tem gente apostando que até em setembro, porque nós temos aí um período de negociação das tarifas. Agora, voltando para o Brasil. E os Estados Unidos, só para completar meu raciocínio, eles são importantes porque são a referência do preço do dinheiro no mundo. Porque se a taxa de juros dos Estados Unidos fica mais alta, a atratividade dos investimentos no mercado financeiro americano aumenta. Então, essa atratividade aumentando reduz o fluxo de dinheiro para países emergentes, como o Brasil, onde o risco é maior. Aqui no Brasil, como se esperava, o Banco Central, que já havia dito que aumentaria a taxa de juros, aumentou em 0,5 ponto percentual, que era a aposta majoritária do mercado. 80% do mercado apostava no aumento dessa magnitude, de 0,5 ponto percentual. E ficou todo mundo aí de olho no comunicado. A decisão foi por unanimidade. Isso é bom, o Banco Central está conservador, está coeso. Mas aí que vem no comunicado, no final, eles resolveram dessa vez falar que as incertezas estão tão elevadas que eles não vão fazer um guidance, ou seja, eles não vão dar um direcionamento para o que eles vão fazer na próxima reunião com os juros. Eles vão aguardar os números, aguardar o comportamento da economia e uma coisa muito interessante que eles citam no final do comunicado, que é o hiato do produto. O que é o hiato do produto? Resumindo,
o país tem uma capacidade de crescimento, que no caso do Brasil é algo entre 2% e 2,5%. Se esse crescimento é maior do que essa capacidade instalada, esse crescimento provoca a inflação. E aí a gente vem para o grande problema, porque o governo Lula é expansionista. Então, o Banco Central aumenta os juros para diminuir o consumo, para que a economia cresça num nível, num patamar que não provoque inflação. Essa é a mágica. Então, o país tem que crescer com um juro adequado, para que não haja inflação e que haja crescimento e geração de empregos. Então, quando você, de uma forma artificial, entre aspas, incentivando o crédito, com políticas de benefícios fiscais aí, né, políticas assistencialistas, você estimula o consumo, você atrapalha a capacidade do Banco Central em controlar a inflação. E o Banco Central cita o hiato do produto, que é essa medida entre o potencial de crescimento e o crescimento na prática. Então, o Brasil, na prática, está crescendo mais do que ele deveria. E o ministro Fernando Haddad quer convencer, na fala, que o Brasil tem condições de crescer 3%. Mas isso só será viável na prática se houver investimento por parte das empresas para aumentar a capacidade de crescimento do país. E com esse nível de incertezas e com essa taxa de juros, quem é que vai investir? Esse é o grande problema. Acaba que o governo está dando um tiro no pé, criando um crescimento que não é sustentável, é momentâneo, e impedindo as empresas de tomarem uma decisão de investimento em um ambiente global que já está cheio de incertezas por causa da política de guerra tarifária aí do Trump. A taxa de juros é como se fosse um freio ali para o crescimento, né, Rita? Agora, Rita, a produção industrial no Brasil cresceu acima do esperado em março, um aumento de 1,2%. O ritmo de crescimento foi o mais forte em 9 meses. De que forma, Rita, isso ajuda a compor o PIB brasileiro agora, hein? Pois é esse crescimento que assusta. Então, esse crescimento da produção industrial deve ter pesado na decisão do Banco Central, do Copom, né, do Comitê de Política Monetária, que é composto pela diretoria do Banco Central, como estão pesando também o desempenho do setor de serviços. Então, a economia brasileira está aquecida. E dessa forma, o Banco Central tem que ser conservador. Mas, para você ter uma ideia, essa alta de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros vai custar para as empresas, cerca de 1.100 empresas acessaram o mercado de capitais, através, né, da colocação de títulos, as debêntures, que são títulos de dívida. Então, elas tomam dinheiro junto ao público. E essas debêntures podem ser pré-fixadas ou indexadas à taxa de juros. No caso, o CDI, que é manteiga e margarina, né? Porque o CDI é a taxa praticada entre as instituições financeiras que segue o nível da Selic. Selic é a taxa praticada pelo Tesouro, pelos títulos do governo. Então, o que acontece? Isso vai custar 30 bilhões a mais de juros para as empresas que estão indexadas ao CDI. E para o ano que vem, se a taxa continuar nesses patamares, as empresas terão que gastar mais 37 bilhões de juros. Isso vai ficando inviável, vai ficando quase que insustentável. E a gente vai ver aí para frente casos de renegociação. Então, o crédito privado, o risco do crédito privado aumenta. Então, realmente, o governo tem que fazer a parte dele e tem que ajudar o Banco Central, porque está ficando difícil você tomar crédito no país e conseguir honrar esse crédito.